Primeira carta aos Coríntios 11. Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo em tudo. Vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que sabeis ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém? Amém. Podeis aceitar, irmãos. Ser o homem o cabeça de toda mulher, Cristo o cabeça de todo homem, e Deus Pai o cabeça de Cristo. Quando fala dessa questão de cabeça, está falando de autoridade? Mais ou menos, está falando de hierarquia. Vai ser uma surpresa para os irmãos, eu não vou descontar em vocês, não, fiquem tranquilos. Nós ainda estamos magoados com o culto das mulheres, mas como nós estamos em Cristo, nós amamos vocês. Porém, a palavra diz que a mulher foi feita para a glória do homem, e o homem para a glória de Deus, que Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Vamos entender um pouquinho a respeito disso, irmãos. Quando fala que a mulher deve ser submissa, quando fala que a mulher foi feita para a glória do homem, que o homem é a cabeça da mulher, vai colocando a mulher cada vez mais baixa, né? Fala uma passagem, diminui. Mas não é bem assim, queridos. Somos seres diferentes. Eu vejo na criação Deus fazendo muitas coisas, e na virada do dia, no final do dia, ele olhava para tudo que ele havia feito e dizia: foi bom o que eu fiz hoje, eu gostei, o negócio ficou bom, ficou legal. Viu Deus que era bom. Mas é interessante que quando ele faz o homem, embora tenha feito de maneira diferente o homem de toda a criação. Por quê? Toda a criação foi feita pelo poder da palavra. Deus não pôs a mão simplesmente e disse: haja e ouve, faça-se, foi feito. Mas o homem não. O homem, para começar, nós olhamos ele no plural, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando na criação do homem. E ali nós vemos que Deus não fez pelo poder da palavra, também pelo poder da palavra, que nós diz façamos, mas diria assim: Deus pôs a mão no barro para fazer o vaso ali, né? Deus confeccionou o homem e fez segundo a sua imagem e semelhança. Mas é interessante que ao terminar o homem, pôs o fôlego e tudo, Deus não falou que ficou bom, não estava bom ainda faltava alguma coisa. E Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Fez-lhe uma auxiliadora, uma ajudadora. É culto dos varões. Porém, a gente vai enaltecer um pouco as varoas também. Nenhum homem é completo sem a mulher. Porém, nenhuma mulher é completa sem o homem. Quando se unem, formam uma só carne. Eu diria que a criação de Deus, embora sejam duas pessoas totalmente diferentes, que pensam de maneira diferente, que agem de maneira diferente, eles se completam. Eu diria que quando Deus fala façamos o homem, não estava pensando no sexo masculino, ele já pensava no homem e na mulher. Quando fala em hierarquia, mostra sim quem é a autoridade. E para os varões, aprendam uma coisa: estar debaixo da palavra de Deus, muitas vezes, mesmo não concordando, é bênção. Porém, quando fala em hierarquia, não fala exatamente numa autoridade. Não quer dizer que o homem tenha essa total autoridade de mandar na mulher. A hierarquia colocada por Deus é bem simples. Não tem como o homem mandar na mulher se Cristo for o cabeça dele. Irmãos. Não tem como a mulher ser autoritária se Cristo é o cabeça. Nós olhamos para a palavra do Senhor e o Senhor vai nos ensinando como deve ser o convívio no lar. A mulher,
ela deve respeitar as decisões do marido, apoiar o marido. Afinal, ela foi feita para ser uma auxiliadora. Porém, ela não foi feita para estar em total submissão, como muitas pessoas pensam, uma submissão escrava, escravizando a mulher. Tanto que a palavra do Senhor diz que a mulher deve amar o marido, mas também o marido deve amar a mulher. O fato aqui, queridos, que não andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. O fato é que o homem foi feito para a glória de Deus e a mulher para a glória do homem. Mas o homem, o varão adulto, sem a mulher, ele é incompleto. Ou seja, ele não consegue ser para a glória do homem. Há um ditado popular que diz bem claro: por detrás de um grande homem sempre haverá uma grande mulher. Às vezes elas têm 1,5 metro, mas é grande, né? Nem esqueça, né? Glória a Deus. Algumas para ser grande precisam usar sapato. Brincadeira, gente. Não é vídeo de vocês. Porém, queridos, a hierarquia aqui, a autoridade que exerce o homem sobre a mulher, não é uma autoridade escravizista. Vou palavrinha, né? Mas é como um acordo. É trocar ideia, porque você tem do teu lado uma pessoa racional, que também pensa, que também tem ideias, que também tem visão, que também tem direção, que também tem sentimentos, que também está interessado em vencer assim como você. Seja eu falando para o homem, ou esteja eu falando para a mulher, que tem em comum acordo a vontade de ser feliz. Se o homem tiver como cabeça Cristo, aí vem um grande problema. Porque mesmo a mulher, ela também tem que ter como cabeça Cristo. Quando fala de o homem ser feito para a glória de Deus, que Jesus é o cabeça, ele está dizendo o seguinte: a autoridade de Jesus está sobre aquela vida. Este aceitou Jesus como autoridade. Ele vive debaixo das ordenanças de Jesus. Perceba que não é todo homem que tem Jesus como cabeça. Amém? Amém. Mas somente aqueles que se renderam ao Senhor, aqueles que conhecem a palavra e vivem segundo a palavra, segundo a autoridade de Cristo, é que conseguem então levar bem o seu ministério, a sua casa, suas finanças, num momento de adversidade, sabe suportar, sabe crer no Senhor. A mulher que tem também Cristo como cabeça, ela sabe cuidar das suas obrigações, que é o lar, a família, o próprio marido. Lembre-se, por detrás de um grande homem há uma grande mulher. Porém, aí nós vamos falar um pouquinho a respeito daqueles que não têm, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, há muitas pessoas que não têm Cristo como cabeça. Louvam a Deus, levantaram as mãos, desceram as águas, mas não nasceram da palavra. Não nasceram da palavra ainda. Então, dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, em casa é cada palavra, que só pela misericórdia. A mulher, a mesma coisa, dentro da igreja é a paz do Senhor, glória a Deus. Mas em casa, meu Deus, só o sangue de Cristo. Eu falo de atitudes, e nessas atitudes pode ser o comportamento, tanto no falar, como no cuidar das coisas, como no tratar com o marido. A mulher que tem o mais na boca é terrível, irmãos. Verdade. Eu quero bater um pouquinho, né, nas irmãs, mas não é em vocês não. Eu acho que vocês vão apenas entrar em concordância comigo. Mas uma mulher que gosta de falar mal do marido, você pode ter certeza, ela está arrumando encrenca para ela mesmo. Meu marido é assim, mas... aí ela começa, mais dela vai. Joga o coitado na sarjeta. Marido é a mesma coisa. O que nós precisamos entender é que se Cristo é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, ele também vai passar para a mulher aquilo que ele recebe do Senhor. E Deus
é bem direto nessa situação, irmãos. Ele diz: maridos, amem as vossas esposas. Ele diz para que nós estejamos confortáveis com a mulher da nossa juventude. Nós devemos tratar bem. Do outro lado também fala a respeito das obrigações da mulher. E aí nós vamos entrar num assunto um pouco mais profundo. A questão de infidelidade. Quando eu falo em infidelidade, 90% da igreja pensou em adultério. Amém? Amém. Infidelidade, queridos, não é apenas adultério. O varão, ele foi feito pelo Senhor para a glória de Deus. E no casamento ele é o provedor. Nos dias de hoje, é natural que um ajude ao outro em suas responsabilidades. O homem ajudar nas coisas de casa, a mulher ajudar nas finanças, é normal, é natural. Porém, não deve, com isso também, mudar a hierarquia. A mulher pode ganhar mais, não há problema, mas elas têm que estar debaixo de uma submissão espiritual sobre o marido. O marido é o sacerdote do lar quando ele é cristão. O marido é o provedor. O que não quer dizer que não pode ir. Não olha para mim não, que eu sei que você vai me reprovar agora. Minha filha está olhando para mim e olha só, olha como eu falar agora, quer ver? Olhem para ela. O marido pode lavar uma louça. Né, pastor? Quando a mulher está ali trabalhando, né, aquela coisa, tem como ajudar, né, gente? Não é verdade? Está gravando isso? Meu Jesus. Eu tenho alergia de lavar louça. Eu tenho alergia de sabão. Então, irmãos, um pode ajudar o outro. O que não é certo, a infidelidade conjugal, é quando o cara pode trabalhar e ele fica de boa e a mulher ralando. Aí a coisa fica complicada. Eu não vou nem falar do jeito que eu quero, porque vocês vão se assustar. Ou vice-versa, né? A mulher também, que tem tudo para ter o seu lar bem cuidado e é uma relaxada. Vou abrir um parênteses aqui, eu tô falando, hoje seria mais de ensinamento mesmo. Abrir um parênteses aqui, um pastor, uma membro da igreja chegou diante do pastor e disse: pastor, o diabo entrou na minha vida, pastor. O diabo quer acabar comigo, pastor. Meu marido está querendo se separar de mim. Ele falou: mas de maneira nenhuma, coisa louca é essa, irmão? Serva de Deus, com esse problema? Não, não. Pois é, pastor, eu gostaria que o senhor fosse fazer uma oração lá em casa e conversar com meu marido. Ele falou: não, conheço o varão, é gente boa, vou conversar com ele sim. Claro que eu vou. Quando que ele está em casa? Ah, pastor, amanhã às 2 horas ele está em casa. Então vai ser amanhã mesmo, irmão. Amanhã às 2 horas nós vamos lá, eu vou lá, vou conversar com ele. Que negócio é esse? O homem querendo separar? Não, não, fica tranquilo, nós vamos orar. Lembre-se que ele falou, às 2 horas estaria lá. Às 2 horas, ela sabia que o pastor estava lá. 2 horas estava marcado, ela tinha consciência que às 2 horas